meus irmãos, dando continuidade ao nosso retiro, quero te chamar para essa verdade, dizer ao Senhor: é tudo que tenho, Senhor, recebe o meu nada, refaz a morada, habita em mim. Vamos falar, vamos cantar essa verdade, pedindo ao Senhor, dizendo a Ele: Senhor, és tudo que eu tenho, recebe o meu nada, Jesus. Recebe o meu nada, Senhor. Vem habitar em mim, Senhor. Cantemos. Vim até aqui derramar o meu passado em ti. Vim banhar os pés que andaram por aí, sem carinho receber. Hoje estou aqui, não porque mereço, eu sei, pois tu sabes por onde eu andei, conheces bem o meu perfume. Declara essa verdade pra Ele, mas tu sabes também que o meu choro é sincero, porém não tenho nada a oferecer, meu Senhor, mas te dou a minha vida. É tudo o que tenho, recebe o meu nada, refaz a morada, habita em mim. Me pega em teu colo, me acalma em teu peito. Sou teu, sou eleito, e a minha essência é exalar teu cheiro. Essa é a nossa essência, exalar o cheiro do Senhor. Oh, graça maravilhosa que recebemos no nosso batismo. Vim até aqui, derramar o meu passado em ti. Vim banhar os pés que andaram por aí, sem carinho receber. Hoje estou aqui, não porque mereço, eu sei, pois tu sabes por onde eu andei, conheces bem o meu perfume. Mas tu sabes também que o meu choro é sincero, porém não tenho nada a oferecer, meu Senhor, mas te dou a minha vida. É tudo que tenho, recebe meu nada, refaz a morada, habita em mim. Me pega em teu colo, me acalma em teu peito. Sou teu, sou eleito, e a minha essência é exalar teu cheiro. É tudo que tenho, cantemos essa verdade. Recebe o meu nada, refaz a morada, habita em mim. Me pega em teu colo, me acalma em teu peito. Sou teu, sou eleito, e a minha essência exalar
teu cheiro. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Me chamo Alessandra Freitas, sou fundadora da comunidade Remidos no Senhor, que tem a sua sede na Diocese de Campina Grande, no estado da Paraíba. A nossa comunidade estará fazendo 30 anos em janeiro próximo. E começo dizendo para vocês que foi com grande alegria, com prazer, que aceitei o convite de poder servi-los nesse retiro. Foi proposto para mim partilhar com vocês o tema A Vida Nova que o Batismo nos traz. Então, eu convido você a abrir sua Bíblia na carta de São Paulo aos Colossenses, no capítulo 2, versículos 12 em diante. Então, repetindo a passagem para que você possa abrir as Sagradas Escrituras. Colossenses, capítulo 2, versículos de 12 em diante. Está escrito assim na palavra do Senhor para nós. Fostes sepultados com ele no batismo. Também com ele ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. Vós estáveis mortos pelas vossas faltas e pela incircuncisão da vossa carne, e ele vos vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as nossas faltas, apagou, em detrimento das ordens legais, o título de dívida que existia contra nós, e o suprimiu, pregando-o na cruz. Palavra do Senhor. Graças a Deus por essa palavra bendita. Pela palavra e também pela doutrina da igreja, nós compreendemos, entendemos que o batismo ele está diretamente associado à paixão, morte e ressurreição de Jesus. Nós não podemos entender a grande graça que é para nós o sacramento do batismo, sermos batizados, se não entendermos o que significa a grande graça da morte, paixão, morte e ressurreição de Jesus. O catecismo diz para nós que o mergulhar nas águas simboliza o morrer com Cristo. Simboliza o morrer com Cristo. Então, a morte de Cristo é a fonte do batismo. Logo, nós só podemos compreender a grandeza, o que essa graça traz para nós, se nós realmente tivermos uma compreensão do que significa o sacrifício redentor de Jesus. A morte de Jesus, como nós ouvimos aqui, na carta de São Paulo aos Colossenses, a morte de Jesus é como que ela zera a nossa vida que foi corrompida pelo pecado. É a mesma coisa que dizer, o batismo zera a nossa vida corrompida, nos dá a graça de começar de novo, de um nascer de novo, graças ao sacrifício de Jesus. Então, quando é dito que pelo batismo nós mergulhamos na morte de Jesus, nós entramos, nós acolhemos, nós somos submergidos neste sacrifício generoso e amoroso do Senhor. E, portanto, é como se todo o nosso homem velho ele fosse diluído, desmanchado nesse grande amor do Senhor, nesse grande sacrifício de amor do Senhor, e nós nos tornamos então redimidos por ele. No livro da Sabedoria, no capítulo 7, versículo 27b, tem uma frase, um versículo que resume bem o que nós precisamos entender. Sem nada mudar, tudo renova. Sem nada mudar no sentido de dizer, sem nos desmanchar, sem mudar a nossa existência humana, a nossa natureza humana, mas tudo renova. Tão poderosa, tão atuante, tão significante é essa graça.
O batismo é um ato da misericórdia de Deus que toca a nossa natureza. Um ato amoroso, um ato generoso, um ato gratuito que não nos é dado por causa das nossas obras, nem mesmo por causa da nossa fé, mas tão somente por causa do amor misericordioso do Senhor. E esse ato amoroso que toca a nossa natureza faz possível nós vivermos a vida de Cristo, torna possível a nós a vida de Cristo. Esse ato amoroso que toca a nossa natureza nos purifica dos pecados, nos faz uma nova criatura, um filho adotivo e um participante da natureza divina. E aqui é o que nós precisamos compreender. O que é essa vida nova, que é uma consequência que brota do meu batismo, que não é outra coisa senão um mergulho na paixão, morte e ressurreição do Senhor. O que é a graça de participar da natureza divina. Sabe, meus irmãos, aqui no Nordeste, na nossa região, tem um ditado popular que quando a gente quer definir uma pessoa, a índole, o caráter de uma pessoa, a gente diz assim, mas fulano tem a natureza ruim, ou fulano tem a natureza boa, ou essa comida, ou esse episódio, essa história não entra na minha natureza. Né? Então, é uma forma de entender a natureza como realmente aquilo que nós somos. Quem nós somos? Então, ser participante da natureza divina é o ser que nós somos, agora ter acesso de novo a Deus. E essa natureza, ela é, veja, a natureza divina, adotados, filhos adotivos, pela graça do batismo, nós passamos a ter a natureza do filho, a natureza de filho amado, em quem o Pai se compraz. Isso aqui é a grande novidade do batismo, é o cerne da vida nova que nós colhemos e recebemos do sacrifício de Jesus. A natureza de filho que agora ama o Pai, porque com o pecado nós tínhamos nos tornado uma natureza rebelde, uma natureza fria, uma natureza desobediente. Mas uma vez mergulhados no Filho, recebendo esse ato amoroso, esse ato de sermos redimidos, de sermos batizados e submergidos em quem Ele é e na misericórdia dEle, nós agora portamos a natureza de sermos um filho que ama o Pai, que obedece o Pai, que se interessa pelas coisas do Pai, que se encontra no Pai. E assim como nós encontramos nas Sagradas Escrituras referente ao Filho, com prazer eu vim fazer vossa vontade. Sermos participantes da natureza divina é fazermos também a experiência de sentir prazer em fazer a vontade de Deus. Então, é de fato sermos esse filho que é apaixonado pelo Pai. Então, nisso aqui, sobretudo, consiste a graça de viver a vida nova que é outorgada para nós no sacrifício de Cristo e que nós nos apropriamos dela, somos submergidos nessa graça pela força operante do nosso batismo. Esse mergulhar com Cristo pelo batismo e, portanto, passar a viver uma vida nova, é um ato que mete dentro de nós uma força que opera, uma força que se movimenta, uma força que é capaz de reagir e agir. E nos levar a um rompimento com toda a condição, com toda a mentalidade de escravo, de pessoa rebelde, de distante de Deus. Então, meus queridos, vocês devem estar bem recordados de como o Pai se manifesta ali no batismo de Jesus. A voz do Pai que diz, eis o meu filho amado, nele eu me comprazo, nele todo o meu prazer. Então, quando nós, pela graça do batismo, somos tornados filhos que o Pai adotou no Filho,
E recebemos pela ação dessa graça essa natureza de filho. Então, é uma força que rompe dentro de nós, no nosso ser, essa imposição do pecado, esse senhorio do pecado sobre a nossa vida, esse comando do pecado que traz para nós o descontrole em todas as áreas do nosso ser. Então, nós passamos a viver essa felicidade, de nos sentirmos filhos, de podermos, dentro de nós, termos esse acesso, essa constatação, de estarmos na relação com o Pai como nosso Abá, não apenas como aquele que está acima, que é alguém todo-poderoso, inacessível, absolutamente. Mas o batismo, ele nos remete a essa proximidade, a essa intimidade com o Pai. Uma coisa muito importante, nós recebemos gratuitamente, generosamente e abundantemente essa graça de vida nova. Por que vida nova? Porque agora não é mais a vida de um escravo, é a vida de um filho. Um filho não é um filho assim que tem queixas do pai, mas é um filho que tem um coração inflamado de amor pelo pai. Um filho que olha para o pai e o que ele deseja é ser como o pai. Então, isso aqui é a vida nova em nós. E essa vida nova, ela precisa crescer, ela precisa desenvolver-se ao longo de toda a nossa existência. Nós não podemos entender a vida nova como se fosse assim uma mágica, porque não é algo automático e involuntário. É um dom doado, gratuitamente doado, generosamente doado, mas que precisa ser acolhido. Nós precisamos nos apropriarmos desta vida, nós precisamos acolher, e a expressão concreta desse acolhimento é a resposta que nós vamos dando com o nosso modo de viver. Com o nosso modo de viver. Então, aqui eu trago para vocês um exemplo para facilitar a compreensão. Você imagine um bebê, um recém-nascido, e nasce bem, saudável, ele tem todos os membros, ele tem força, ele consegue levantar a cabecinha desarticuladamente, ele mexe seus membros, ele tem os membros, ele tem a força, ele tem a saúde, mas ele precisará crescer. E ao longo desse crescimento, ele terá que aprender a coordenação motora. Então, trago esse exemplo para dizer que, assim como esse bebê, o batismo nos outorga a condição, a graça de vivermos a vida do filho, como filhos. Então, nós temos o potencial, nós temos como que aquele bebê, os membros, a força em potencial, mas ao longo da nossa vida, em cada acontecimento, em cada fase, em cada etapa da nossa história, nós vamos ter que aprender como que a coordenação motora, como coordenar, como ordenar a nossa conduta, o nosso modo de viver conforme Cristo. Porque não bastaria para nós somente dizer e termos a carteirinha de que somos batizados e reduzir o nosso batismo a uma mera identificação ou classificação de cunho religioso. Isso não diria nada para o mundo, nem interessaria ao mundo. Mas o batismo, ele nos permite, ele nos faz estar no mundo como filhos no Filho. Como filhos que têm um amor apaixonado pelo Pai. Como filhos que é zeloso da casa do Pai. Que é zeloso do projeto do Pai. Que quer dar com a sua vida honradez ao Pai. Continuidade ao projeto do Pai. É isso que o mundo precisa encontrar em nós. E não apenas uma classificação religiosa de que nós somos batizados e, portanto, pertencemos a uma denominação
denominação cristã. Não, isso seria uma forma muito estéril de estarmos neste mundo. E seria também um ato profundo de ingratidão e de indiferença com tanta generosidade, com aquele que sorveu a morte, abraçou a cruz para anular tudo o que nos condenava, tudo o que nos separava, tudo o que nos oprimia. Então, nós precisamos, de fato, crescer na vida nova que nos foi dado em potencial. Nós precisamos aprender a vida de Cristo. Aprender a vida de Cristo. Por isso, meus irmãos, o caminho que nós mais precisamos fazer para termos cada vez mais uma clareza, mas também uma experiência prática do que significa o nosso batismo, é uma relação pessoal com Jesus. É uma intimidade com Jesus onde cada vez mais eu aprendo quem é Ele. Eu vou me tornando assim uma pessoa que tem autoridade, propriedade, no sentido de dizer assim, sabe, conhece bem a vida de Cristo, porque a vida de Cristo precisa ser a minha vida. Eu preciso desenvolver na minha vida a graça que me foi dada, que não foi outra senão a graça de viver a vida de Cristo, que é o Filho único do Pai. Mas nele nós fomos adotados como filhos do Pai. E essa vida, essa graça, eu preciso viver, eu preciso amadurecer, eu preciso desenvolvê-la no agora da minha história. No hoje da minha vida, naquilo que eu estou passando, no que me acontece agora. Ainda que no meu agora, eu esteja atravessando o vale tenebroso da morte, eu preciso fazer, como Jesus, esta travessia do vale da morte. E aqui eu trago para vocês outro exemplo, né? Nós precisamos nos emanciparmos daquela religiosidade ou daquele modo de relação com Deus, onde nós queremos, nos momentos difíceis e dolorosos da nossa vida, estarmos nos braços como aquela criança. Sabe a criança que cresceu, que ela já sabe andar, ela já consegue andar com os próprios pezinhos delas, mas ela fica sempre requisitando estar no braço, porque é mais cômodo, porque ela não quer esforço, porque ela não quer experimentar o cansaço, ela não quer sentir a dor nas pernas. Nós não podemos nos comportar assim, como essa criança que não tem disposição para desenvolver-se, não tem disposição para descobrir que dói, que cansa, mas que com os pés dela, ela tem possibilidade e ela precisa caminhar. Então, no agora da nossa vida, mais do que nunca, nos tempos que nós estamos vivendo, na situação, no contexto histórico que nós estamos vivendo, nós precisamos viver a vida de Cristo. E nós precisamos fazer essa travessia da noite, essa travessia pelo vale tenebroso da sombra da morte, não como a criança que quer braço, mas como a criança que se põe de pé e que caminha, porque ela, agora, a nossa vida, a vida nova em crescimento, ela solicita de nós, não apenas que nós estejamos com o Cristo, mas que nós andemos e vivamos como o Cristo. E é urgente que nós vivenciemos isso, meus irmãos, porque nós devemos a este mundo, nós devemos a estes tempos em que estamos, nós devemos às pessoas queridas, às pessoas próximas, às pessoas que nós amamos, nós devemos a elas a compreensão, a visão, a possibilidade de contemplar, de assistir para desejar e acolher a vida de Cristo. Então, sabe aqui um outro exemplo oportuno? Sabe como se eu estou à frente de um computador escrevendo todo um texto, mas eu estou usando a fonte 12. E daí a pouco
eu sinto dificuldade de visão, então eu vou lá e eu coloco em fonte 20. Então aquilo cresce. É o mesmo texto, é o mesmo conteúdo, mas em uma fonte aumentada. Então, especialmente nos momentos mais desafiadores da nossa vida, nas horas mais tenebrosas da nossa história, nós batizados precisamos crer e precisamos nos apropriarmos da força do nosso batismo para tornar ainda maior a fonte, a vida de Cristo. Não simplesmente falando, não produzindo textos, mas no nosso modo de viver, no agora da nossa história, nas decisões que eu preciso tomar, no modo como eu preciso aguentar, no modo como eu preciso esperar, nas escolhas que poderão trazer consequências de perdas e de rupturas. Mas eu preciso ampliar a vida de Cristo na minha história, apresentar a vida de Cristo na minha história, sobretudo aquele Cristo que vem como para que o mundo saiba que ele ama o Pai. Ele ama o Pai. Então, sermos batizados e sairmos da condição de escravos, de manipulados, de oprimidos pelo pecado, de viventes ainda do pecado, para a vida nova que o amor misericordioso nos outorga a custo de grande sacrifício, de paixão, morte e ressurreição de Jesus, é sobretudo apropriar-se dessa característica, dessa identidade prioritária, singular, de filho, de ter a Deus como meu Abá, como meu Pai, de amar o que Ele ama, querer o que Ele quer, desejar ardentemente fazer a sua vontade e não entrar num conflito, numa luta, numa resistência à vontade de Deus, como se nós fôssemos crianças birrentas, que fica fazendo charme, que fica chantageando, que fica impondo condições para que o Pai ceda aos nossos caprichos. Absolutamente. Nós precisamos aprender a viver. Repito, sou insistente com vocês, porque eu acho que essa é a palavra do Senhor para nós, né? A vida nova de filho. Filho que veio para fazer a vontade do Pai. Filho que veio para que o mundo inteiro olhe para ele e saiba que ele ama o Pai. Não porque ele prega maravilhosamente bem, não porque ele canta escandalosamente bem, mas, sobretudo, porque ele vive um amor incondicional para com o Pai. Porque no Getsema de sua vida, na noite da história que nós estamos vivendo, ele permanece firme, terno, amoroso, mesmo que dentro de uma angústia suprema, mas ele é capaz de dizer: não que eu quero, Senhor, não que eu quero, Pai, mas seja feita a vossa vontade. Então, isso aqui é o extraordinário, é o cerne da vida nova que nos foi dado. Não é, meus irmãos, nós precisamos ter o cuidado para não interpretar, para não reduzir essa realidade da vida nova a comportamentos disciplinares. Porque se nós reduzirmos, se nós entendermos a vida nova apenas com mudanças de comportamentos, mudanças de hábitos, só numa perspectiva disciplinar, vai chegar um momento que isso vai ser tão sem sabor, isso vai ser tão pesado, vai ser um fardo tão difícil de carregar, que nós podemos ir caindo em algumas tentações. Ou vamos criando os subterfúgios, ou vamos nos distanciando, ao ponto de Deus nos livre e guarde, até rompermos com o Senhor. Então, a vida nova, ela é sobretudo uma vida amorosa, uma vida de filho apaixonado pelo Pai. E porque ama, porque é apaixonado, ele quer mais a vontade do Pai, a honradez do Pai, do que a sua própria.
Então, isso é importante para a gente entender. E talvez, para viver hoje essa condição, você precise fazer um caminho de regressar à nascente. A nascente, ali a fonte do seu batismo, a fonte dessa vida nova, que é Cristo crucificado. Talvez você precise voltar lá para poder corresponder. Permita-me dizer que quando rezava por vocês, rezei vários dias por vocês, pela comunidade Bom Pastor, porque abracei com alegria, mas também com muita responsabilidade e zelo a oportunidade de servi-los, me vinha uma imagem de uma obra barroca, sabe? Que foi se sobrepondo pinturas e pinturas, pinturas e pinturas sobre aquela obra original. E quando se quer resgatar o que realmente é a originalidade, o pensamento, a expressão do artista, se começa um trabalho muito meticuloso de descascar, e vai tirando camadas e camadas de tintas. Era essa a imagem que o Senhor me dava, e o discernimento e o entendimento. Meus irmãos, assim nós corremos o risco de que tenha acontecido conosco. Nós recebemos a vida nova como essa obra-prima das mãos do Pai, como uma ação amorosa do Pai. Mas talvez o mundanismo, ele vai se sobrepondo a essa graça e ele vai nos maquiando por causa dos diversos gostos, das diversas circunstâncias, das N situações nas quais nós vamos nos inserindo ao longo do tempo. Nós precisamos fazer esse caminho de volta para não nos tornarmos desfigurados, para não perdermos a face e o coração do filho amoroso e obediente. Então, é mais do que você saber, ou você recordar-se, ou você aprender o conteúdo de que o batismo lhe proporciona, lhe concede a graça de uma vida nova, mais do que você ter a teoria, mais do que você ter a compreensão, é você ter a contrição e fazer o reconhecimento que essa vida ela não pode ser um direito apenas, ela precisa tornar-se fato na sua vida. Ela precisa tornar-se história, ela precisa ser concreta e, portanto, você precisa retornar à fonte para poder retirar, descascar tantas camadas, tantas coisas que o mundanismo foi sobrepondo ao seu batismo, à sua identidade de filho. É na paixão, na morte e na ressurreição de Jesus que eu e você podemos reiniciar o nosso batismo, reiniciar o nosso viver uma vida nova. Sabe aquela historinha de eu estou aqui com o celular e ele não está pegando área e deu um pane aqui, aconteceu alguma coisa, ele não está funcionando, ele não está mais prestando o serviço que é próprio dele, ele não está mais operacionando como é. Nós temos duas opções, meus irmãos, na hora da agonia. Ou nós desligamos ou nós reiniciamos. Eu quero dizer para você, nós precisamos voltar à fonte do nosso batismo, porque nós precisamos não nos desligarmos de Cristo, não nos desligarmos da igreja, não nos desligarmos da vida comunitária, não nos desligarmos da vocação que o Senhor nos deu, mas reiniciarmos a vivência dessa graça amorosa que nos foi dada. Esse Senhor que foi tão generoso conosco, tão bondoso conosco, nos deu na paixão de Cristo, nos deu no batismo, no ser submergido na morte de Cristo, no morrer com Cristo, o selo que nada, nem mesmo o pecado, pode apagar e que nunca se perde. Isso é uma palavra do Papa Francisco, né?
Então, eu termino dizendo para você: você é muito querido, você é muito importante, porque no Filho único, você foi tornado filho, você foi capacitado para viver a dignidade de filho, a postura de filho, a vida de filho. É só você querer, é só você acolher, é só você entender dentro do agora da sua história, seja ela qual for, esteja você vivendo o que estiver vivendo. Existe uma graça que não é por mérito seu. Portanto, você não tem o direito nem de dizer eu não mereço ou se sentir indigno. Você até, essas reações, essas emoções nós até podemos ter, mas não temos o direito, porque nós não recebemos essa graça por causa dos nossos méritos, mas por causa do amor gratuito e incondicional. Então, o mínimo que nós podemos fazer é acolher e desejar retribuir, é desenvolver o que nos foi dado em potencial. É estarmos convencidos, não porque nós somos o bambambam, mas porque o Senhor é extraordinariamente amoroso. Né? Que nada, nem o pecado, nem o sofrimento, nem a nossa falta de zelo, nem o contexto histórico, nem o que há de mais trágico, nem mesmo as eloquências, os prazeres, os glamoures desse mundo poderão apagar este selo e esta graça. Então, seja feliz vivendo a vida nova que é a vida de Cristo. Que o Senhor lhe abençoe, que o Senhor abençoe essa comunidade, que o Senhor os guarde, que o Senhor conceda a vocês a força de prestar a este mundo a visão, o testemunho do que era a vida nova que nós precisamos. Deus os abençoe hoje e sempre.